Paulo? Eu discordo um pouco do PVC, não do que ele achou do Lucas Lima. Eu achei que ele jogou muito, o Lucas Lima, não jogou bem. Eu acho que é uma situação em que ele está se buscando, ele precisa de sequência, é um jogador que eu gosto muito da capacidade técnica dele, André, mas o que mais me impressiona nesse time do Palmeiras é a ideia de jogo, né? Independentemente do São Caetano, que realmente facilitou muito, principalmente no primeiro tempo, mas a capacidade que tem o Palmeiras, né, de contra-atacar, né, de ser um time com a transição muito rápida, independentemente de quem joga, né, com um trio que para mim vai brigar pela titularidade, que é Gabriel Menino, como o PVC disse, para mim também é o titular, Danilo para mim joga muito, Patrick de Paula, então também facilita o trabalho do Lucas Lima, né? Mas é importante o jogador querer também, né? Ter essa sequência, né? E o Palmeiras ontem no primeiro tempo me encantou. Eu gosto muito, né, André? Você sabe disso, o PVC também. Eu gosto muito desse estilo, dessa ideia de jogo, que é essa transição rápida, chegar ao gol muito rápido, né? Que não deixa o sistema defensivo da equipe adversária se recompor. Você chega com mais facilidade ao gol adversário. O Palmeiras tem muito disso, né? Tanto que eu falo sempre, entre Klopp e Guardiola, eu gosto mais do Klopp, né? Porque tem esse sistema, tem essa ideia de jogo. Tá falando isso justo pro Mansur, quando ele tem a biografia do Guardiola ali ao fundo, cara. Pois, que momento para essa observação. Agora, eu gosto dos times que tem as duas coisas. Tem momento que o time é Guardiola, tem momento que o time é Klopp, tem momento que o time é Mourinho, estaciona os ônibus ali. Acho que time bom tem que saber jogar de tudo que é jeito. Aí você esquece também, esse time tendo as duas coisas, esquece. Ô Paulo, agora está muito fácil para você. Eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Tem 3 jogadores que têm uma situação assim semelhante, não são idênticas, são semelhantes em seus clubes. Os clubes fizeram um grande investimento neles, esperando muito retorno. Gastaram um bom dinheiro e estão gastando e se amarraram por eles por longos anos. O Corinthians contratou o Luan por 4 temporadas, uma já foi. O Palmeiras contratou o Lucas Lima por 5 anos. O Ganso contratou o Fluminense por... Aliás, não foi o Ganso que contratou o Fluminense, né? Poderia ser. Mas o Fluminense contratou o Ganso por 5 temporadas, 2 já foram. Inclusive, a temporada passada foi pior do que a primeira. Desses 3, assim, ó, que custam um bom dinheiro aos clubes e ainda tem um bom tempo de contrato, quem você acha que tem chance de reagir em 2021? O Ganso, o Lucas Lima, o Luan ou os 3? Ou nenhum deles, Paulo? Agora, nesse momento, eu acho que o Lucas Lima está tentando mais, está querendo mais, né? Até porque na temporada 2020-2021/21, o Lucas Lima jogou algumas partidas, mais partidas boas do que o próprio Luan, do que o próprio Ganso. O Ganso não jogou, né? O Ganso é uma coisa incrédula, assim, de se pensar, porque é um jogador que parece que já se entregou, né? Ele não sente mais ficar no banco, ele não sente mais não ter ideia de jogo, entrar na ideia de jogo do time, né, do Fluminense. O Fluminense, quando joga precisando de um jogador que tem a posse de bola, que consegue segurar o jogo, ele não é esse jogador. Quando o time precisa de jogadores que têm criatividade, lançamento, né, transição rápida, muito menos ainda. O Luan, eu acredito no Luan ainda, pela capacidade que ele tem, né, pela individualidade dele, mas ele precisa se entregar mais ao Corinthians. Então, para mim, se eu tivesse que escolher um hoje, eu vejo no Lucas Lima. O Lucas Lima jogou várias partidas boas, trabalhei em vários jogos do Palmeiras em que ele jogou bem. O problema dele é que ele não tem a sequência, né? Ele joga 1 ou 2 partidas boas, ficou 4, 5, né, não jogando tão bem. Mas dentre eles, eu hoje escolho o Lucas Lima. É disparado aquele que vem sendo mais útil, né? Concordo com você também. Fala, Mansur. Tem uma questão, eu não vou aqui pretender dar veredito sobre questões psicológicas do jogador, porque para isso primeiro precisava fazer curso de psicologia, depois ter os jogadores como cliente. Mas jornalista sabe tudo, cara. Jornalista sabe tudo de psicologia, de economia, de saúde pública, de epidemiologia. Sabemos tudo sobre tudo, Mansur. Pois é. Mas sabe uma coisa que acontece muito frequentemente no futebol, especialmente no futebol sul-americano, nesses tempos de jogo globalizado? O jovem, ele cresce e se desenvolve com a percepção montada de que o sintoma de realização profissional é o topo da pirâmide europeia. Alguns jogadores, alguns escolhidos, entre aspas, desde a base, eles são levados a crer que o futuro deles, inexoravelmente, é um desses clubes europeus gigantes.
E ele vai se formando esperando que essa oportunidade chegue. Por vezes, teve o caso do Lucas Lima, ele chegou a rejeitar algumas propostas que não eram dessa elite fechada, desse clube fechado dos gigantes da Europa. O tempo passa e como ali estão humanos e não estão máquinas que você aperta um botão e elas começam a jogar futebol imediatamente, parece que esses jogadores precisam de algum tempo, e alguns nem saem desse ciclo, para recuperar um certo senso de... Parece que se recuperem e para que consigam emergir de um certo senso de frustração, de expectativa não realizada. Porque durante muito tempo se repetiu no ouvido deles: você é jogador para Barcelona, para Real Madrid, para jogar aqui, para jogar ali, a oportunidade não aparece e por um tempo parece que eles estão cumprindo hora extra no futebol brasileiro. São jogadores que podem ser de uma prateleira acima dentro do nosso jogo doméstico, no que é a realidade do futebol, para que um jogador saia da base e consiga vingar num grande clube. Esses jogadores já são, sim, muito vencedores em suas carreiras, mas o senso para muitos deles é de expectativa não cumprida. E por vezes é difícil conviver com isso. PVC, voltando ao jogo de ontem, ó, eu concordo com o Mansur também nessa. Voltando ao jogo de ontem, o Palmeiras jogou com Vinícius Silvestre, Mike, Alain Pereur, Renan, Lucas Esteves, depois Vitor Luiz, Danilo, depois Fabinho, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima, depois Giovani, Gustavo Scarpa, depois Wesley, Breno Lopes, depois Gabriel Silva. Foi o time que jogou ontem, já que os principais atletas do Palmeiras gozam de merecido descanso. Qual seria o time titular? Os 11 do Palmeiras titular hoje? Os 11 titulares são os que jogaram contra o Grêmio. Então o Gabriel Menino é reserva. Ele passa a ser reserva. É que ele foi para a reserva em função da volta da lesão. E aí o que o Abel conseguiu fazer? Ele voltou a ter 2 pontas. Ele recuperou o Wesley, jogou o Wesley para a ponta esquerda e o Rony para a ponta direita. E jogou com o Felipe Melo e Zé Rafael. Zé Rafael. O menino vai ser titular no lugar do Zé Rafael. Provavelmente vai ser... Como segundo volante. Porque ele Paulo concorda com você. Ele não perdeu a... O Zé Rafael não voltou a jogar no nível que ele jogou antes. O Zé Rafael jogou uma boa temporada. Todo mundo oscilou. A gente discutiu isso semana passada no podcast. Todo mundo oscilou. O Veiga oscilou. O Zé Rafael oscilou. Mas o menino é mais jogador que o Zé Rafael. Então acho que pode jogar Felipe Melo e Gabriel Menino. Quando tiver todo mundo de novo à disposição. Cara, eu escalei aqui o time chamado reserva do Palmeiras. Esse time reserva do Palmeiras, por exemplo, acho que é melhor que boa parte dos times titulares da Série A, hein, Paulo Nunes? Quando teve a escalação, né, eu estava aqui em casa vendo o jogo, André, eu falei, esse time é muito forte, né? Tudo bem que a facilidade do São Caetano, né? É impressionante como o São Caetano está mal, né? Está mal de jogadores individualmente e também de vontade, né? De postura dos atletas. Mas o Palmeiras não deu chance, né? Às vezes o time é muito ruim e a outra equipe não aproveita. O Palmeiras, ao contrário, né? Matou, joga logo o jogo. Me surpreende também, eu tô para um jogador, não sei se o PVC concorda comigo, o Mansur também, André, é o Breno Lopes, né? Eu fiz alguns jogos do Breno Lopes, né? Antes dele ir para o Palmeiras. Sabia que era um jogador importante, um jogador que tinha suas condições, mas é um jogador que está buscando seu espaço, não pelo gol da Libertadores, só por aí já diz o tamanho, né, que ele pode ser, mas o fato dele estar jogando muito bem, né, usando aquilo que ele tem de melhor, suas características, né, de velocidade, o próprio Scarpa, né, crescendo muito, ontem no primeiro gol, né, no segundo, ele acha o Lucas Lima cortando as linhas de passe, coisa que ele não fazia muito isso. Então, assim, me impressiona esse time do Palmeiras, a força que tem o Palmeiras e cada vez mais vai entrando na ideia de jogo do treinador, né? O treinador não estava ontem, o Abel não estava, mas o time joga com a ideia de jogo dele. Uma coisa, Paulo, que você falou do Breno Lopes, como o Abel e ontem o João Martins conseguem usar os jogadores em muitas posições. João Martins auxiliar do Abel. O Breno ontem foi centroavante. Ele é ponta, mas ele jogou de centroavante. Cara, acho que é o elenco mais versátil do Brasil. Mas ele está forçando isso. O Gabriel Menino foi ponta direita, foi meia direita, foi segundo volante, foi lateral direito. O Danilo Barbosa está chegando para ser volante, mas pode jogar de zagueiro. E o Palmeiras Gabriel Menino pode jogar no campo inteiro, pode ser lateral direito, pode ser ala direita, pode ser volante. E o Palmeiras está muito perto de contratar Pode ser ponta, Zé Rafael pode ser meia, pode ser volante. O Palmeiras está muito perto de contratar o Castelhanos. O Mike jogou de ponta. Mike, Felipe Melo pode ser volante, pode ser zagueiro. Zagueiro. Né? Então, olha só, fala, Mansur.
Não, eu queria só dizer que, além de mais versátil, talvez seja o mais homogêneo do Brasil. Homogêneo num nível, digamos, de razoável para bom, assim, de quantidade de bons jogadores. Talvez você olhe, por exemplo, o time do Flamengo e veja individualmente no 11 titular jogadores de uma prateleira acima. Mas em termos de elenco, em termos de homogeneidade em bom nível, o Palmeiras talvez está à frente.